Decisão polêmica no Flamengo. BAP bateu o martelo e não agradou a galera da Libra. Cara, o Flamengo, a gente vai falar aqui, o Flamengo tem que pensar nele. Ninguém pensa no Flamengo. Se o Flamengo não pensar nele, ninguém vai pensar. E vão tentar sempre ferrar o Flamengo. Vamos falar sobre isso aqui e a recuperação do Pedro agora em imagens. A gente tem a recuperação do Pedro aí rolando. O Flamengo divulga as imagens, divulga a nota, muita coisa para a gente falar. A gente vai falar também sobre a reunião que tem agora acontecendo sobre definição do local do jogo e a opinião do Flamengo sobre o jogo ser no Engenhão, né? E aí, cara, a gente vai falar sobre isso. Para mim isso aí não vem ao caso. O Flamengo vai jogar onde for. Já tem aí o Edmundo, né, o atacante Edmundo, já criticando a torcida do Flamengo, sentindo, né, antes, né, já sentiu? Galvão, fala Tino, sentiu, né? Falando de soberba. E aí a gente vai falar também aqui sobre uma situação aí, não vou entrar em detalhes, mas estejam ligados porque querem sacanear o Flamengo. Tem gente maldosa querendo sacanear o Flamengo, como sempre. E ainda mais quando é semana de decisão. Semifinal não deixa de ser uma decisão. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial do Mengão. Postamos aí vídeos na plataforma vizinha. Hoje, inclusive, daqui a pouquinho, tem rodada nas principais ligas do planeta, da Europa. E a gente fez aí umas dicas muito legais para você acompanhar lá na plataforma vizinha. Já passa lá, dá uma olhada. E lembrando que é para jogar com responsabilidade, maiores de 18 anos. E claro, é aquele dinheiro que você não conta. Não é investimento, é diversão. Faça o seu cadastro com facial para você estar 100% ok. Lembrando que é para maiores de 18 anos, hein? Mais uma vez eu aviso isso. Hoje, infelizmente, o Rio de Janeiro, eu vou falar para vocês, a violência está cada vez pior, está cada vez mais difícil. Ontem teve uma situação aí inacreditável com um jornalista, colega de Acerge, ele cobre Botafogo, ele tem canal de Botafogo. A gente tem que lamentar pela violência, a escalada da violência. Nós estamos vivendo numa verdadeira... vocês sabem o que a palavra a gente pode ficar falando aqui, e é inacreditável. É inacreditável. A escalada da violência é inacreditável. Hoje, a mãe da minha filha foi roubada em Copacabana. Passaram, levaram, não era nem de ouro, levaram tudo. E é isso. Se tivesse com o telefone na mão, ia levar o telefone também. E o pior, a escalada da violência está cada vez pior, né? Muitas coisas terríveis acontecendo, as notícias não param de chegar, né? Armados, uma coisa de louco. Tá uma coisa de louco. E, infelizmente, é esse o resultado, né, de uma sociedade que não sabe punir. De uma sociedade que tem aí bandidos como exemplos. Esse é o grande problema, né? A gente vê aí uma exaltação total, uma apologia total ao crime, hoje, em tudo. É inacreditável. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome e pior, tá ficando... e não é só no Rio, né? É no Brasil todo, mas aqui no Rio de Janeiro tá ficando de um jeito aí que a pessoa já está evitando ir para a rua. É inacreditável. Bem, vamos lá. Mas aqui meu repúdio a tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, essa tristeza que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro e no Brasil. Impunidade total. Vamos começar falando da recuperação do Pedro. O Flamengo soltou uma nota sobre a recuperação do atacante Pedro. Abre aspas. Na manhã dessa terça-feira, eu vou deixar vocês acompanhando as imagens aqui, enquanto a gente fala dessa nota, tá? Na manhã dessa terça-feira, o atacante Pedro deu mais um importante passo em sua recuperação após cirurgia no joelho esquerdo. No CT Jorge Elal, o jogador iniciou os trabalhos de preparação física para poder reestrear pelo Flamengo. Começou, né? Se antes era notícia que ele iria começar, já começou. Sob o comando do preparador físico Júnior Bezerra, Pedro fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes, driblou estacas fixas
e até balançou as redes dos golzinhos posicionados no campo. Antes, com a fisioterapia, fez atividades de mobilidade e força. Sem queimar etapas, a mudança de estágio na recuperação de Pedro foi possível após avaliações que atestaram, olha só, hein, atestaram a sua evolução positiva. 1, 2, 1, 2, boa, boa, 1, 2, boa, boa, 1, 2, 1, 2, isso, boa Pedro, valeu, boa, boa Nine, boa Pedro, fecha bem, vai, aí, pode ali, isso, aí já domina controlando ela pra lá, boa Pedro. Boa! Boa, Pedro! Isso, trava! Boa! 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 Boa, Pedro! Boa, Pedro! Isso! Boa, Nai! Boa! Ajeitou, Gil. Pau. Boa. Boa, Pedro. Quando nós chegamos em janeiro, fizemos uma avaliação de todo o processo que havia sido feito. Ele estava num estágio muito bom, em termos de amplitude de movimento, de força muscular, já num nível bem satisfatório para que a gente pudesse dar prosseguimento após essa avaliação que fizemos no início de janeiro, onde incluiu não só um trabalho de força, resistência, potência muscular, mas também de reeducação funcional proprioceptiva, seja indoor, seja dentro do espaço interno do clube, onde a gente usa recursos variados de propriocepção, ou seja, de estímulos de equilíbrio, coordenação, controle motor, e depois trouxemos ele para a parte externa, que é o trabalho na grama, no habitat dele, e na areia fofa. Então, nós dividimos aí o trabalho durante a semana, durante essas últimas semanas, e ele fez variando o trabalho na areia e na grama, e sempre muito bem, sempre com um desempenho muito bom, o que fez com que aumentasse a qualidade muscular dele, a qualidade de controle motor, ou seja, ele consegue fazer os movimentos, os exercícios de forma muito satisfatória. E a partir do momento em que foram observados a evolução dele, tanto clínica quanto fisioterapêutica, a gente entendeu que ele poderia avançar na fase da recuperação dele. O Pedro iniciou hoje, como você falou, uma nova fase da recuperação dele com a preparação física. Nesse primeiro momento, a gente fez um trabalho indoor de força com ele. No campo, a gente priorizou o condicionamento físico dele através de gestos técnicos, como condução, finalização, hoje no golzinho. E com a resposta do atleta, a gente vai progredindo com ele ao longo das semanas. Essa finalização começa no golzinho, depois passa para uma baliza maior, de acordo com a resposta que o Pedro dá para a gente. Funciona da seguinte maneira: a gente tem um planejamento semanal para o Pedro e a gente avalia a propensão do treino, a resposta dele a cada dia. A gente planeja, executa e a gente vê a resposta dele, analisa as cargas, o gesto motor do Pedro, a resposta tanto de carga externa quanto de carga interna do Pedro, e aí a gente vai ajustando as sessões seguintes. O Flamengo não está queimando etapa. O Flamengo conseguiu recuperar ele antes, mas não está queimando etapa. Um trabalho realizado em conjunto entre o cirurgião que operou o atleta, os médicos do Flamengo, os fisioterapeutas do clube, o premiado Fábio Marcelo, e principalmente o próprio Pedro. Cara, eu tô tão feliz. Aí o doutor, olha só, o médico do Flamengo, Fernando Sasaki, também excelente,
mantivemos o contato constante com o Dr. Luiz Antônio Vieira, médico que operou o Pedro e tem acompanhado a recuperação conosco. A resposta do jogador aos estímulos foi excelente e por isso conseguimos evoluir em sua recuperação. Cada etapa foi sendo vencida e confirmada com testes aplicados, sempre respeitando a individualidade biológica do atleta e os conceitos de ligamentização, tá? Porque foi ligamentar o problema. Ainda tem muito trabalho pela frente, pois o tempo é importante nesse momento, mas a expectativa é muito boa, comentou o Fernando Sasaki, médico do Flamengo. O Pedro se lesionou no dia 4 de setembro de 2024, quando estava a serviço da seleção brasileira. Nunca vou esquecer disso. Na ocasião, ele teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, iniciou a fisioterapia logo após a cirurgia e agora avança ainda mais, né? Está avançando muito rumo ao retorno aos gramados. Sensacional, muito feliz aí pelo retorno do Pedro, por estar fazendo aí a fisioterapia e já está trabalhando no campo, que é mais importante. E a gente espera que o Pedro volte aí antes mesmo de abril, sem queimar etapas. O mais importante do que foi falado aí é que não está queimando etapas. E hoje a gente está completando 4 anos da conquista do Brasileirão, do octacampeonato. Lembra com o Rogério Ceni? Então, aquele Brasileirão terminou no ano seguinte, né? Em 2021, porque não deu para terminar com a questão que vocês sabem que aconteceu e tal. E aí passou para o ano seguinte. Então, Flamengo aí, mesmo perdendo para o São Paulo no Morumbi, viu o Internacional empatar 0-0 com o Corinthians. Agradecer ao Cássio, que hoje está lá no Cruzeiro, que não deixou o Internacional vencer o jogo. E o Flamengo foi campeão há 4 anos. O Flamengo era campeão brasileiro, octacampeão brasileiro. Sensacional. Bem, a gente vai falar da questão do gramado Maracanã, que está sendo preparado para as semifinais do Carioca, independente se... Daqui a pouquinho vai sair essa decisão aí, no mais tardar à noite a gente traz já para vocês. Vamos estar ao vivo no programa, no Placar Aberto, 6 horas da tarde, 6 às 7h30, que passa um pouquinho às vezes. 6 horas da tarde no canal da Placar aqui no YouTube. A gente vai estar ao vivo e a gente já vai trazer também a informação dessa questão aí do jogo do Flamengo, tá? Que tá saindo agora, a gente está gravando aqui, a reunião está começando, então, independente de onde o Flamengo vai jogar, a Greenleaf, empresa responsável pela manutenção, realiza nesta semana trabalhos de fortificação e reparo do gramado enquanto não há jogos no estádio, e aí pode ser que sábado não tenha, então o jogo que seria... Pode ser que vá para o Engenhão. É inacreditável, né? É inacreditável que eles sempre querem jogar no Maracanã, agora querem jogar no Engenhão. O gramado do Maracanã está sendo preparado, então, para os duelos. Flamengo e Vasco, Fluminense e Volta Redonda. Quem sabe Vasco, Flamengo, vamos ver o que vai acontecer, né? A gente vai trazer aqui agora, segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo acha praticamente impossível que a Polícia Militar autorize o duelo entre Flamengo e Vasco no estádio do Engenhão. A diretoria entende que é um jogo com altíssimo risco e acha difícil a aprovação do BEP, especialmente durante o Carnaval. O Flamengo considerou a decisão como uma incoerência por parte do Vasco, já que recentemente o meia Felipe Coutinho se manifestou sendo contra o uso dos gramados sintéticos. O Flamengo, então, se posiciona internamente como uma situação aí de incoerência do Vasco da Gama. Felipe Coutinho se manifesta contra, e alguns jogadores aí se manifestam contra a questão do gramado sintético e querem levar o jogo para o gramado sintético. É incoerente. O Flamengo reclama da incoerência do Vasco aí. O Flamengo dá uma cornetada no Vasco da Gama. O nosso repórter Luiz Gustavo CM, do canal Paparazzo Rubro-Negro, apurou que o BEP não impedirá a partida entre Flamengo e Vasco ser realizada no Engenhão, tá? O Vasco tem a intenção de mandar o primeiro jogo da semifinal lá, na casa do Botafogo. Com as torcidas divididas, a definição sairá no fim desta tarde. Então, é isso, gente. Tá esse debate aí. Eu também não entendo, tô com a diretoria do Flamengo, não entendo o que leva a fazerem
uma loucura dessa, incoerência total. A gente tem aí o Edmundo também, como sempre, né? Ele falando... Eu não tô vendo soberba do lado do Flamengo não, tá, Edmundo? Nem da torcida do Flamengo. Você tá viajando. Ele fala o seguinte no canal dele. Sabe como é a soberba e o nariz dos torcedores do outro time, né? Tinha gente querendo dar 2 gols de vantagem, uma soberba gigante. Claro que não há motivação maior do que jogar no Vasco, mas é super importante que os jogadores saibam. Eu não estou falando dos atletas do Flamengo, e sim dos torcedores. Não estou vendo isso não. Não estou vendo isso não. Aqui mesmo eu estou falando que é clássico, jogo dificílimo, não tem nada ganho. Quem está falando isso é seu Flávio Prado lá. Ele que é o responsável de gerar isso aí. E aí jogam para a torcida do Flamengo. Flávio Prado não é Flamengo não, cara. Ele não é Flamengo não. É jornalista falando besteira. Aqui não tem soberba não, ninguém tá achando. É clássico, Edmundo. É clássico, tá? Está um clima de já ganhou com uma certa facilidade, nada disso. Como sempre, nada disso. Nada disso. Jogadores precisam entregar com mais garra se entregar com mais garra nos 2 confrontos. Tá? Então, ele falando aí que tá um clima de já ganhou, tá equivocado, cara. Tá equivocado. E aí, o que está acontecendo é parte da mídia atacando o Bruno Henrique, levantando situações que não tem novidade, requentando histórias para atacar o Bruno Henrique, que eu não vou dar moral aqui. Eu não vou dar moral aqui, mas eu tô avisando só que a gente tá sabendo o que tá rolando. Que querem atacar o Bruno Henrique, que é uma das nossas principais armas, na semana decisiva. Querem sacanear o Flamengo e com isso escolhem o Bruno Henrique a dedo. A dedo. Sacaneiam ele sempre antes do momento decisivo. Só que aí que sabe o que acontece? Vocês se ferram. Isso aí é gente que quer perturbar o Flamengo, quer perturbar o ambiente do Flamengo, com notícias requentadas, com notícias que não tem novidade nenhuma. E aí acham que isso aí vai mexer com a cabeça do Bruno Henrique negativamente. É o contrário. Ele fica melhor ainda. Toda vez que ele é sacaneado, ele vem melhor ainda. Aí que vocês choram. É aí que vocês choram. Preparem-se, porque o Bruno Henrique vai botar vocês no lugar de vocês. Bando de torcedores anti-Flamengo que estão espalhados nas mídias aí e que fazem de tudo para criar intriga e colocar na mídia de novo notícias que nem tem novidade só para sacanear o jogador. Só para sacanear o Flamengo. Não vai adiantar o chororô de vocês, não. Não vai adiantar, não. Vocês vão sofrer em campo. Se Deus quiser, o Bruno Henrique vai estar forte dentro de campo, contra tudo e contra todos. Olha, o Flamengo comunicou à Libra que não participará da negociação conjunta com 11 clubes da Liga Forte União para a venda dos jogos da Série A para o exterior. O Flamengo não quer parceria com os clubes da Liga Forte União. Se o pessoal da Libra quer já se juntar com o pessoal da Liga Forte, o Flamengo vai ficar sozinho. O Flamengo não quer. E a diretoria está certa. Não tem que aceitar isso. A diretoria rubro-negra deseja negociar seus jogos de forma isolada com o exterior. Essa, por sinal, foi uma promessa do presidente BAP em sua campanha. Essa decisão não foi bem vista pela Libra, que vem observando de perto a postura do Flamengo. Problema de vocês. Problema. Alô, presidente BAP. Alô, Flamengo. Apoio total. O Flamengo não pode se render a esses caras. Qualquer que seja a decisão do Flamengo, nós vamos apoiar. A torcida tem que apoiar. Muita reclamação, muito bafafá, e o Flamengo está tentando melhorar a sua situação para poder construir o seu estádio e ganhar mais para poder construir o seu estádio sem mexer no time. Tá certo. Tem que aceitar fazer esqueminha lá com a Liga Forte, não. Tá? O BAP está descontente com a Libra, segundo o Gilmar Ferreira do Jornal Extra. O entendimento é que o Flamengo é a locomotiva do futebol brasileiro e foi o único time a perder dinheiro por volta de 100 milhões com o novo acordo. É surreal, velho. É surreal. Com isso, o presidente do Flamengo vai tentar diminuir o prejuízo
comercializando individualmente os jogos do Flamengo para fora do Brasil. É isso aí. É isso aí. Não se renda a esses caras que só querem o nosso mal. Ninguém quer estar do lado do Flamengo que gosta do Flamengo, não. Sabem que o Flamengo é o trem pagador, BAP. É isso aí. Pau neles. Lá ele. Valeu. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Vamos com tudo.